Bom dia, queridos alunos dos sextos anos do Ensino Fundamental 2. Aqui quem vos fala é o professor Lastênio, professor de vocês da disciplina de História, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando mais uma vez sobre as origens dos seres humanos. Nós já falamos anteriormente sobre as principais correntes, certo? Que estudaram a lógica a lógica evolutiva, né? Tanto o evolucionismo como o criacionismo, que são as duas principais vertentes de trabalho da lógica de construção, certo? Da ideia de desenvolvimento dos seres humanos. Falamos um pouco sobre as principais variações da evolução humana, como o Homo habilis, o Homo erectus, os primeiros, né, homínidas, né? Vocês assistiram um videozinho e dos primeiros homínidos. E hoje nós iremos falar sobre a arqueologia, que é a ciência que estuda os vestígios desses seres humanos, certo? E sobre os arqueólogos, que são justamente os cientistas que conseguem identificar esses vestígios dentro da lógica da teoria da evolução, certo? Além disso, nós também estudaremos os caminhos da ocupação humana, tanto nos seus primórdios pela África, os vestígios arqueológicos que existem na África, certo? Como a sua expansão pelo mundo, pelos outros continentes, certo? Chegando ao continente americano. E por último, vamos verificar alguns registros da ocupação humana aqui em nosso solo brasileiro, tá bom? Primeiro de tudo, o que é arqueologia? A arqueologia, pessoal, é aquela ciência que estuda os vestígios da humanidade, tá bom? Aquela ciência que estuda todo e qualquer vestígio que os seres humanos deixaram em relação à tecnologia, à cultura, à arte, desde seus primórdios até os dias de hoje. E o ser humano que investiga, que escava, que procura, que caracteriza, que identifica e que relaciona, ele se chama arqueólogo. Arqueólogo esse que tem a função de registrar e fazer um levantamento daquilo que ele vai recuperando, seja um vestígio de uma fogueira, certo? Como o homem, como o registro do homem americano, né? Lá no Piauí, seja a descoberta de um fóssil, de uma estrutura óssea, seja a descoberta de materiais líticos, né? O que é material lítico? Lítico vem de pedra. Lítico vem de pedra. Tudo que é lítico é relacionado à pedra. Seja a descoberta de uma ponta de uma flecha metálica, seja a descoberta de uma ponta de cobre, de um escudo de cobre, esses arqueólogos têm a função de descobrir, investigar, descobrir, catalogar, caracterizar e inseri-lo dentro de um relacionado contexto cultural, identificando a que grupo humano pertence, identificando a que lógica ele vai se inserir, identificando seus diversos aspectos culturais, sociais, econômicos,
certo? Entre outros aspectos. Esse é a função do arqueólogo. Certo? O arqueólogo também, pessoal, ele vai fazer um levantamento, por isso que a gente estuda esses lógicos juntos, certo? Nós temos várias características, né? Como materiais líticos, que se inserem na função dos arqueólogos, desculpa, pinturas rupestres. O que é pintura rupestre, professor? Pintura rupestre é justamente aquela pintura, aquele vestígio que o ser humano deixou há milhares e milhares de anos, certo? Caracterizando, geralmente eles fazem o desenho ainda infantil, né? Por conta da falta de técnica. Ele caracteriza, certo? Como se estivesse caçando, rituais de caça, rituais de religiosidade, rituais de casamento, de fertilidade, de colheita, dependendo da tribo, dependendo da sociedade em que ele vivia, ele vai identificar nessa arte rupestre, porque é considerada uma arte, né? Essa arte rupestre, ele vai identificar alguns aspectos de sua sociedade, da sociedade em que ele vive. Os materiais líticos, na realidade, são aqueles que são produzidos pelo homem. Né? São pontas de flechas, pontas de machado, lanças, madeira, com pontas de pedra, certo? Que são identificados por esses arqueólogos e que são catalogados, são investigados e posteriormente são feitos as devidas análises. Dito isto, pessoal, nós iremos aqui trabalhar, certo? Os principais caminhos da humanidade. Certo? Nós, segundo a teoria mais específica, certo? Segundo a teoria, os caminhos da ocupação humana, eles partem de uma centralização da origem humana, né? Pelo menos até então não se descobriu não se descobriu uma alternativa a essa lógica, mas que a maioria dos cientistas entendem que a África é o celeiro da humanidade, foi onde os primeiros vestígios homínidos apareceram. E a partir dessa África, certo? Essa humanidade se distribuiu pelo mundo. Vou fazer aqui um mapazinho do mundo aqui muito chué, mas que vocês vão entender. Uma das teorias válidas da ocupação da humanidade é justamente as rotas de expansão do homem por todo o planeta. Certo? Eles originaram nos celeiros aqui, nos sítios arqueológicos, que são sítios arqueológicos. Sítio arqueológico é o local onde se identifica uma determinada pesquisa arqueológica, onde você consegue, de repente você descobriu uma alçada humana, aí aquilo ali o arqueólogo vai interferir naquela lógica, vai fazer o mapeamento desse sítio arqueológico e vai trabalhar os elementos e vestígios arqueológicos que caracterizem determinada civilização, determinado grupo ou determinado grupo social da antiguidade. E, pessoal, a expansão pelo mundo, ela se deu basicamente por vários aspectos, né? Nós temos várias motivações, vários aspectos. Primeiro, um dos processos é a busca por alimentos. Busca por alimentos. Outro processo, novas descobertas.
Um dos processos básicos que faz a estruturação dessas novas descobertas é a característica principal, que é o nomadismo das primeiras sociedades, das primeiras tribos. O que é nomadismo? Nomadismo é a característica de algumas tribos, de algumas populações, em estar em constante movimento, certo? Não construírem, não formarem, porque inicialmente, pessoal, inicialmente a gente tem que lembrar que as sociedades antigas, as antigas sociedades homínidas, não ainda tinham o domínio da agricultura, nem da pecuária, o que caracterizava um constante movimento. E esse constante movimento deu origem a essas imigrações que saíram basicamente da África, segundo as teorias mais plausíveis, certo? E se expandiram pelo mundo todo. Mas, professor, como foi que eles chegaram ao continente americano? Inicialmente, pessoal, uma das teorias válidas, certo, é pelo Estreito de Bering, certo? Com as grandes glaciações, né? Todo mundo sabe que o Brasil não, o mundo sofreu, nós temos provas científicas que essas glaciações existiram de forma massiva nesses períodos, certo? E as glaciações consistiam em quê? Em um congelamento abrupto de todo o mapa mundo, de todo o continente, todo o planeta, certo? E nessas glaciações, eles congelavam aquela passagem que tem entre a Ásia, lá perto da Rússia, aqui na região russa, conectavam justamente com o Alasca, aqui, um território hoje americano, certo? Próximo ao Canadá, e essa conexão serviu para fazer a rota de imigração para o continente americano. Dentro dessa lógica, o continente americano foi ocupado por essa lógica. Essa é uma das teorias mais válidas. Existem as teorias também das navegações primitivas, certo? De alguns náufragos que se perderam e a partir daí fizeram essa outra lógica de desenvolvimento. Mas uma das mais plausíveis seria necessariamente essa. E, a partir desses continentes, nós vamos verificar a expansão de vários aspectos, que a expansão de várias sociedades pelo mundo afora, onde essas sociedades vão evoluir inicialmente do período lítico, né, que é a idade da pedra, para um período de transição, com o desenvolvimento da agricultura, com o desenvolvimento da pecuária, certo? Eles passam a ocupar um determinado território e passam a se sedentarizar. Sedentarização. Essa sedentarização, ela vai construir uma nova lógica sociocultural que vai determinar a fixação do homem no solo, que vai determinar o processo, pessoal, de construção dos grandes conglomerados urbanos que nós iremos estudar durante esse período. A partir desse processo de sedentarização, o fim do nomadismo, porque quando o homem se sedentariza, ele para no canto, certo? Ele tem a agricultura, ele tem o desenvolvimento da pecuária, ele tem o desenvolvimento de novas ferramentas, certo? Ele utiliza o fogo com mais maestria para todas essas ferramentas. Ele vai caracterizar um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento tecnológico, que vai fazer com que ele se fixe em um canto, criando os primeiros centros urbanos, as primeiras lógicas tribais urbanas que caracterizaram o surgimento da humanidade. Diante disto, nós percebemos essa rota de imigração saindo da África,
se fixando na região europeia, descendo para a região asiática e se centralizando em muitos povos dessa região aqui da Oceania, vindo pela região do Estreito, certo? Passando a ocupar boa parte do continente americano aqui, principalmente na América do Norte, desenvolvendo civilizações como civilizações incas, maias, astecas, passando para o continente sul-americano, ocupando basicamente o que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, com diversos povos se formando naquela região e posteriormente diversos movimentos que vão caracterizar o período de ocupação do ser humano por todo o planeta. Desculpem, o nosso mapa está muito cheio de informações, certo? Mas queria só que vocês compreendessem como nós iremos desenvolver essa nossa atividade, nossa temática dessa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham facilitado o aprendizado de vocês, espero que vocês consigam visualizar na atividade aquilo que nós queremos, as informações que vocês querem a partir da pesquisa do livro de vocês e que vocês consigam, a partir dessa pequena aula explicativa, entender, compreender e gerar resultados de aprendizagem para essa temática das origens dos seres humanos, a temática da arqueologia e os arqueólogos como funções de estudo da arte, da pré-história, da história dos seres humanos, certo? Do desenvolvimento das teorias culturais, sociais, étnicas e econômicas, os caminhos da ocupação humana, certo? A partir da África, se expandindo por os continentes e chegando ao Brasil, certo? A partir desse movimento migratório que nós acabamos de assistir. Obrigado a todos vocês. Aqui quem vos fala é o professor Lastênio, de História. E um grande abraço, um beijo e fui!